Lúcifer aparece na Bíblia? Paz do Senhor, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Será que o nome Lúcifer existe na Bíblia? Existe no original das Escrituras Sagradas? Eu sei que em algumas versões aparece Lúcifer, como por exemplo a King James. Ele diz, como caíste do céu, ó Lúcifer. Em uma ou outra também aparece. Mas o termo mais utilizado e mais conhecido é o termo estrela da manhã ou filha da alva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E a primeira coisa que eu quero começar dizendo é que Lúcifer não aparece na Bíblia. Como isso se deu? Vamos lá. Para isso nós precisamos ler um texto bíblico, que seria Isaías 14:12, que é da onde surge o nome Lúcifer por conta de um erro de tradução. Fechou? Vamos lá. Diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações? Essa profecia, a maioria dos teólogos defende que é uma dupla profecia. O que seria isso? Essa profecia, ela está sendo direcionada para o rei de Tiro, mas profeticamente ela também aponta para o diabo, Satanás, antiga serpente, maligno, entre outros adjetivos que existem. No original, estrela da manhã significa a palavra estrela, Rei Léo. O que seria Rei Léo? Rei Léo é aquele que brilha, ou também conhecido como luzeiro, ou brilhante. O que seria isso? O que seria um luzeiro? Luzeiro é tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que gera luz. Então, uma lanterna, um farol, uma lâmpada é um luzeiro, é aquilo que gera luz. Essa é a primeira. A segunda palavra é bem, e bem quer dizer filho. A terceira palavra é shahar, e shahar significa amanhecer. Então a forma certa de nós lermos isso no original, Isaías 14:12, seria assim: como caíste do céu, ó Rei Léo ben shahar, que seria o quê? O luzeiro, filho da alva, ou filho do amanhecer. Então qual é o problema dessa palavra? Da onde surgiu essa palavra Lúcifer? Vamos lá. 72 eruditos fizeram uma tradução do hebraico para o grego. Nós conhecemos como Septuaginta, ou como alguns gostam de dizer, Septuaginta. Então o que é a Septuaginta? Foi quando 72 judeus eruditos fizeram a transliteração do hebraico para o grego. Isso aconteceu no tempo de domínio do Alexandre o Grande, enfim. É um assunto mais profundo, né? Dá para entrar aí no tempo do helenismo, helenização, enfim. Então, nessa transliteração, os eruditos não acharam a definição da palavra Rei Léo como uma apropriação exata. Então eles procurando uma explicação para Rei Léo, né, luzeiro, eles acharam uma outra palavra grega, que seria Eósforos. E a palavra Eósforos era um deus da mitologia, também chamado de Vênus, que significa aquele que brilha, ou o que brilhava. Então, na tradução do hebraico para o grego, não podemos esquecer que o Antigo Testamento é hebraico, na tradução de hebraico para o grego, eles trocaram a palavra Rei Léo por Eósforo, que seria um deus da mitologia grega. E aí o que aconteceu dentro de tudo isso aí? Jerônimo, ele fez uma nova tradução. Qual seria a nova tradução que Jerônimo fez? A famosa Vulgata Latina. Ou seja, Jerônimo, que foi um erudito, transliterou também do grego para o latim, que nós conhecemos como Vulgata Latina. E nessa transliteração do grego para o latim, Jerônimo passou pelo mesmo problema que os eruditos da Septuaginta. Qual que era? Ele não conseguia achar uma definição exata sobre a palavra Eósforos. Porque ele falava, se Eósforos é um deus da mitologia grega, que palavra eu dou? Então, no desejo de traduzir, Jerônimo transformou a palavra Eósferos para o latim Luxfero. E Luxfero, no português, se transformou no famoso Lúcifer, que é aí o inimigo das nossas almas, enfim. Então, o que é interessante nós entendermos? Que a palavra
hebraica, que é a original de Isaías 14, versículo 12, Heiléu, ela significa luzeiro. Quando foi transformar, transformou em Eósforos, que é um deus da mitologia grega. E quando Jerônimo foi traduzir, ele transformou para Luxfero, que em português é Lúcifer. E Lúcifer quer dizer portador da luz. Então, quando Jerônimo foi fazer essa tradução, ele olhou lá um deus da mitologia grega e Luxfero, o que significa Lúcifer? Portador de luz. Então, ele traduziu para Lúcifer. Então, no original, a palavra Lúcifer nem existe na Bíblia. E isso é tão poderoso, gente, tão poderoso. E aqui eu quero entrar mais profundo com vocês. Eu quero trazer aqui uma profundidade tremenda nesse simples estudo que nós estamos fazendo. É claro que isso aqui é papo de horas, né? Mas todo estudo que eu dou, eu tento enxugar o máximo possível para que não se torne cansativo, para que não se torne algo muito longo que as pessoas não venham assistir. Mas daí nós temos também nossos cursos, nós temos um monte de coisa aí que faz com que a gente venha sempre ensinar com profundidade. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra Lúcifer, ela não existe nos escritos originais. Então não existe na Bíblia. Isso é erro de tradução para chegar em Lúcifer. Agora, outra coisa que eu quero que você entenda. O nome original do diabo, ninguém tem. Qual é o nome, então, de Satanás, do original? Não existe. Baseado em Salmo número 9, verso de número 5, diz assim, ó. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Olha só, Deus considera o diabo tão insignificativo que nem nome ele tem. Pastor, e Satanás? E diabo? Tudo isso é adjetivo, são formas de se referir a ele. Por exemplo, Satanás significa adversário, opositor, ou seja, é aquele que se opõe a nós. É o inimigo das nossas almas, é o nosso adversário, mas não é nome dele, é adjetivo. Diabo é caluniador, aquele que acusa, que levanta falso testemunho. E o que é isso? É adjetivo também. Por quê? Porque para Deus ele é tão insignificante, mas tão insignificante que nem nome ele possui. Isso é lindo de ver, gente. Por quê? Porque diferente de nós, nós temos um nome. Então Satanás nem nome tem. Isso tudo é adjetivo. Ele não tem identidade. Só existe adjetivos para identificá-lo. Agora é totalmente diferente de mim e de você. E qual é a lição prática aqui? Deus nos conhece pelo nome. Quando nós lemos Êxodo 33, 17, diz assim: ao que o Senhor disse a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Isso é poderoso demais. Quando nós lemos lá Isaías 41, fala assim: não temas, ó Jacó, Israel, eu te escolhi, conheço-te pelo teu nome. Então, meu irmão, coisa poderosa para Deus é identidade. Então eu quero deixar 3 lições aqui para mim e para você. A primeira lição: Lúcifer não existe na Bíblia. Segunda lição: os inimigos de Deus não têm nem identidade. Terceira lição: Deus conhece você pelo teu nome, ou seja, você tem identidade para Deus. A identidade para Deus é algo tão poderoso, mas tão poderoso. Por quê? Primeiro, porque Deus se revela pelo nome. Êxodo 3,15, ele vai dizer: este é o meu nome. Segunda coisa, Deus nos conhece pelo nome. Quando nós lemos lá Lucas 16:20, a Bíblia vai falar sobre 2 homens que morreram, o rico e o Lázaro. Quem era o rico? Não tem nome. Não porque ele era rico, mas pela sua avareza. Mas e o mendigo? O mendigo tem nome. Ou seja, ainda que aquele homem não tivesse dinheiro, ele era conhecido diante de Deus. Então a Bíblia diz: e morreram os 2. O rico, quem é o rico? O rico é um cara aí que não tem nem nome. Salmo 9:5. E quem mais? Morreu Lázaro. Lázaro é nome próprio. É aquele que Deus conhece. Isso é poderoso demais. E o terceiro, os anjos de Deus têm nome. Nós vamos ver na Bíblia o nome de Miguel e o nome de Gabriel. Então a identidade é algo poderosa para Deus. Lição prática: o diabo é insignificante a ponto de nem nome ter, mas você é importante, porque Deus te conhece pelo nome, então preserve a sua identidade. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E nesse momento, o que é que eu quero te pedir? Deixa o seu like, por favor. Meu irmão, se inscreva no nosso canal, não te custa nada, é só você clicar, ative o sininho para que você não perca os nossos vídeos e venha fazer parte dessa família do conhecimento da fé. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima.